Agora sim, muito bem-vindos ao programa Francamente de hoje. Hoje o papo vai ser música, vai ser reggae. Estou aqui com dois convidados. O Sonequinha gostou da pauta, né, Sonequinha? Quando eu conheci o Soneca, ele tinha dreads. Você tem aquela boininha ainda, rasta? Muito bem. É assim mesmo que eu lembro de você fazendo Rock Forever na época comigo, de dreadlock. Eu tô aqui com o Kleber, do Casa da Lua, e com o Tony Afrodisia, Tony Shin. Tudo bem? Bem-vindo, meninos. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Queria agradecer o convite. Muito bacana poder estar aqui. A gente se conheceu, né, num evento que a gente fez, muito bacana também, com uma banda da África do Sul. E naquele dia conversamos, né, sobre essa possibilidade. Sim. Hoje estamos materializando nossos projetos. Não, tinha que vir aqui contar. Já tem uma... O Kleber já conheço há um certo tempo, sei que ele está há muitos anos envolvido com música, com produção, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cenário musical também, e como está a vida de produtor no Brasil, que está bem tranquilo, está bem fácil, está bem simples Eu estou quase bilionário. E vale a pena. Anda com uma mamatinha ali, né? A gente vive nessa mamatinha aí de produção cultural, é muito bom, né? Ganhar esses dinheiros fáceis aí. Mas a gente veio falar do Afrodisia, ele é mais que uma banda, né, que um movimento sonoro. Ele é um projeto grandioso, né? Queria que você montasse um pouquinho a história. A Afrodisia é uma banda, a gente está completando 20 anos de carreira. Nós começamos no Paraná, somos originários do Paraná. A banda em si começou dentro de um projeto cultural de uma escola, onde nós estudávamos nessa escola, e criou-se um projeto para que os alunos interagissem, criassem alguma coisa. Nós criamos uma banda e desde lá não paramos mais. Então, dentro desse projeto, a banda autoral foi crescendo, e o nosso engajamento também dentro do movimento, não só da música, mas do reggae, principalmente no Brasil, ele também veio junto com ele faz parte dessa linguagem da banda, da característica da banda. Então, desde o início, a gente desenvolve alguns projetos de interação musical, não só dentro do país, mas fora do país, e por isso que o Afrodisia tem essa característica diferente. A gente começou primeiro com um festival chamado Regada Reggae, que é um festival que acontece anualmente, agora no litoral de São Paulo, e a gente está indo para a 15ª edição, com mais de 80 shows, e Wailers, Pato Banton, Big Mountain, Chimarruts, Cidade Negra, enfim, foram várias bandas consagradas e algumas que a gente lançou. A gente tem a curiosidade, o primeiro show da Chimarruts no estado de São Paulo foi no Regada Reggae ainda. E depois a gente fez um outro projeto chamado Conexão Sul, que foi uma coletânea reunindo os expoentes do reggae do sul do país. Que, aliás, me surpreende, o Sul tem um movimento forte de reggae, né? Sim. Eu lembro, tem um livro, inclusive, que eu comprei de presente para um amigo que é do Sul, tá morando na Espanha agora, que fala sobre o reggae no Rio Grande do Sul. Eu falei, gente, se tem um livro é porque o movimento realmente é muito forte, assim. É muito forte e muito característico, assim. O Paraná mesmo, o estado de onde a gente veio, é um estado que sempre teve uma penetração muito boa no reggae internacional, foi um dos pioneiros no reggae internacional, né? A gente fala muito do Maranhão, do Nordeste, pela proximidade com a ilha, mas assim, a identificação do Sul com o reggae é muito forte também. Então, Por que você acha, assim, que tem essa característica, assim? Porque não é uma coisa óbvia, né? Eu acho que o Sul, em si, ele tem uma característica de não ser de ter um público diferenciado com relação, assim, não a um público que se liga muito na questão midiática. É um público que desenvolve os seus movimentos, né? Você pega um movimento no Rio Grande do Sul de rock, por exemplo, é um movimento super forte. Sim. Quando a gente vai trabalhar um lançamento de um disco, de uma música no Brasil, nesses últimos anos, o Rio Grande do Sul é um estado à parte, onde a gente tem que ir pessoalmente fazer uma divulgação desse trabalho, porque eles realmente, assim, gostam muito da música local, incentivam as bandas locais, e isso fortalece os movimentos. Isso fortalece uma cena toda, né? Sim. Então, assim, Fomenta bandas, assim, e bandas legais, bandas com qualidade. A gente tem aí algumas bandas no cenário hoje que estão aí despontando, né? O Chimarruts, o próprio Armandinho, enfim, né, cara? Tem Das Aranha, que é muito bacana, uma banda muito legal. Enfim, tem uma galera muito boa fazendo um trabalho bom, assim, isso valoriza toda uma cena, né? Então, eu acho uma característica do público. O público abraça muito assim, o movimento, né, das bandas, então isso faz com que as bandas tenham um espaço para desenvolver o seu trabalho, crescer, né? Então, não sei, a gente sempre teve essa ligação, assim, muitas poucas bandas subiam para São Paulo, até porque do Rio Grande do Sul para São Paulo,
o custo é muito alto, né? Sim. Então, assim, eles se abraçam mesmo, então acho que isso que é uma coisa que marcou bastante. E a gente fez esse trabalho, Conexão Sul, com a ideia de criar uma música que chama Sentido Sul, onde todas as bandas participassem. Nessa época a gente batalhava o espaço de rádio, então a gente pensou, olha, é mais fácil a gente juntar as forças, tentar os 4 juntos com uma música só, do que a gente tentar 4 espaços. Então essa foi a ideia, a gente gravou Sentido Sul com a participação do Irie, de Santa Catarina, a Jambi também do Paraná, a Shima Roots, acho que foi isso, e a Afrodisia. E enfim, depois a gente começou alguns outros trabalhos que a gente tem desenvolvido, de coletâneas, de turnês, de shows, agora com circulação, que a gente tem feito em parceria com a Casa da Lua também. Então acho que é meio que o DNA assim, da banda, sempre foi meio que... Que unia a galera mesmo, né? Mas eu acho que a indústria musical no Brasil, ela mudou muito. Você falou, 20 anos de estrada aí e tal. A forma de consumir música mudou, a forma de se vender música mudou, a forma de se comunicar mudou, né? E isso traz um impacto também de o tempo todo estar revendo aí o que é o produto cultural final, né? Porque a gente fala de cultura, a gente fala de arte, de amor, e é uma coisa mais abstrata, mas existe um produto final ali que está à venda para o público, que é disso que sobrevive o artista, né? Como que é essa passagem do tempo? Pra gente, nós somos uma geração, em 20 anos de banda, que o nosso primeiro disco a gente ainda gravou em ADAT. Então, assim, é um sistema de fitas, para quem não conhece ainda, a gente chegou a gravar em rolo. E quando a gente terminava uma gravação, para que a gente pudesse voltar numa segunda, quando o estúdio tinha uma outra sessão e a gente voltava no outro dia, existia um livro muito grande onde você anotava os faders, onde a posição de tudo para você poder voltar no outro dia e organizar. E com isso tudo, a gente batalhava muito um disco, era muito difícil fazer um CD. Você não tinha hoje os programas, os recursos, os computadores, não aguentava fazer o que você fazia. Você tinha que ir para o estúdio, você tinha que gravar no estúdio. Então, desse tempo até hoje, onde você pode produzir um bom álbum no home studio, na época a gente tinha e-mail só. Hoje você tem uma infinidade de redes sociais, o streaming. Então, assim, pra gente mudou tudo. E o desafio maior foi o nosso último trabalho. Porque a gente estava alguns anos sem gravar, e a gente queria botar um repertório grande para fora, que são 16 músicas. E como lançar? Então a gente perdeu quase um ano e meio discutindo com... Se lança single, se lança uma música de cada vez, exatamente, porque um disco completo. Exatamente, porque assim, o CD em si, ele é uma paixão do músico ainda, sim, assim como o vinil. É porque fica concretizado ali, isso, né? Você concretiza todo aquele tempo de estúdio, aquele sonho, tem uma história, né? A coisa física. O álbum ele tem ele marca um momento da banda, né? Então, assim, se você escutar todas as músicas, ele faz sentido como um livro, como se fossem capítulos, sim, né? E o nosso grande medo é que esses capítulos soltos, eles não fizessem o sentido que a gente gostaria. E esse último álbum era um movimento de cultura de paz, então que a gente reuniu vários artistas de vários países, então a gente gostaria que isso soasse junto. Então a gente teve uma resistência no começo de querer lançar isso música a música, mas fomos convencidos. Esse seria o melhor caminho. Então, pra gente essa mudança é muito radical, assim. E não só isso, a mudança tecnológica mesmo, né? Não só da distribuição e da relação com o público, que você tem que todo dia estar descobrindo uma forma de chegar no público, sim, né? Porque isso é uma mutação constante, é dia a dia que você faz. Mas também a parte tecnológica para a gente que trabalha com música, assim, é óbvio, hoje para a gente é muito mais simples, né? Na nossa época, se tivesse que emendar, tinha que emendar na fita. Então... Com Durex, vai, caneta Bic, Durex, é o kit perfeito para gravar o som. Então, assim, mudou muito, é muito radical. E a gente tem que estar sempre nessa atualização, sabe? Em todos não só o modelo de mercado, o modelo de produção, o modelo de shows, recursos que você tem de show, enfim. Tudo isso para a gente é realmente uma mudança. Por mais que a gente esteja todos os dias trabalhando com isso, é uma mudança constante que você não pode dar uma descansada de 4, 5 meses que você já está obsoleta, né? Todo dia você tem que gerar conteúdo, né? Acho que a fórmula hoje de você ter uma carreira que as pessoas tenham uma visibilidade legal é você gerar conteúdo diariamente, assim. Isso é uma coisa importante que nem todo mundo consegue, mas é importante ter... Mas é difícil, né, difícil, cara? exatamente difícil, por isso. Que acaba que o artista vira é como se estivesse dentro de um Big Brother, né? Aí você tem que estar o tempo todo gerando conteúdo
Porque é legal porque você consegue ter o termômetro ali nas redes sociais, nos comentários, às vezes você vê pessoas que amigo de amigo de amigo chegando até você e deixando um comentário, ou vendo os seus stories ali, seguindo, enfim. Isso é importante, que você vai formando uma cadeia, que isso é importante para o trabalho ser alavancado, né? Acho que a gente só consegue hoje chegar nos lugares onde a gente chega, muito em decorrência a isso. A gente tem que gerar esse conteúdo, tem que fazer com que esse conteúdo chegue nas pessoas da melhor maneira possível, sabe? Então é mais ou menos isso. Eu quero voltar a falar sobre isso, vou chamar uma musiquinha aqui e daqui a pouquinho a gente volta aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Então, com o Kleber aqui da Casa da Lua e com o Tony Shin do Afrodisia. E a gente estava batendo um papo aqui um pouco sobre como o artista agora ele tem que se desdobrar. Eu sempre briguei muito com relação à profissionalização do artista, né? Que às vezes o artista excelente não conseguia se viabilizar porque não entendia de outros processos. E aí hoje o artista é obrigado a entender de todos os processos e isso causa uma dificuldade, inclusive no processo de ser artista, né? No processo de criação, né? Isso é uma coisa que confunde muito a gente hoje, porque você precisa estar antenado com tudo, assim. Eu acho fundamental o artista conhecer os processos. Sim. Você tem que conhecer os processos. Saber quando você grava uma música, uma versão de alguém, o que é certo, o que é errado, como que isso pode ir para a internet ou não pode ir para a internet, como que você deve publicar isso. Eu acho fundamental, assim, que dentro, por exemplo, de uma banda, que o conjunto, que todo grupo entenda o processo de como se produzir música de uma forma. No entanto, essa questão de marketing, de mídia, de produção de conteúdo, essas coisas todas que a gente está falando, ela realmente desvia um foco, que é um foco principal, assim, do artista. O músico, ele tem o talento de fazer música, né? Ele não tem o talento de ser um manager com relação àquilo que vai fazer, e nem sempre a gente tem essa veia, né? Então a gente acaba vendo grandes artistas, às vezes, que não conseguem expor mais seu trabalho porque não é a característica, né? Todo ser humano, por exemplo, vai escolher uma profissão, ele tem a sua característica de exatas, humanas, biológicas, e o músico também. E vai levando em conta as habilidades que tem, Sim, né? Às vezes o músico é uma pessoa extremamente introspectiva, fechada. Não vai ser o cara que vai conseguir vender show, por exemplo. Sim, e nem o que vai ser o relações públicas, o que vai trabalhar a sua imagem. Às vezes você tem pessoas que são aquela pessoa que relações públicas, que vai estar ali fazendo aquela relação pública, enquanto você está fazendo uma produção, trabalhando alguma coisa. O outro é aquela pessoa que consegue conectar com alguns apoiadores, com alguns patrocinadores. Às vezes você não tem os projetos hoje, os editais, assim, sabe? Hoje ele é uma ferramenta super importante para um grupo que consegue colocar os editais na rua, que consegue algum projeto de incentivo. Isso dá um alento na sua carreira de você poder trabalhar tranquilamente. Até porque, assim, a dificuldade hoje da iniciativa privada na relação de eventos é muito grande. Hoje é muito difícil você conseguir, seja por onde você for, que as casas de show, né, até porque a gente estava falando, o comportamento do público mudou. O público sai menos, assim, pelo menos assim, a impressão que nós temos como músico hoje é que, por exemplo, a facilidade de você sentar na frente da televisão e escolher o que você quer assistir, quando você quer assistir, o que você quer escutar, quando você quer escutar, mudou completamente o comportamento da população. Então, conhecer todo esse processo é fundamental, mas como a gente estava falando, realmente ele desvia muito o foco da questão artística. O investimento do setor privado em cultura é muito pequeno, né? O setor privado acaba investindo através das leis, da ferramenta de leis de incentivo, né? Dificilmente uma empresa acorda e fala: vou patrocinar um evento de cultura porque é importante para a comunidade onde eu estou instalada, ou porque enxerga a cultura realmente como uma ferramenta de economia criativa mesmo, uma ferramenta de impacto no PIB, né? A cultura no Brasil ela tem um percentual lá dentro do PIB significativo, né? E a coisa não é vista desse jeito, né? Eu não sei se é um processo, né? Mas assim, quando a gente tem a oportunidade às vezes de viajar para outros países para tocar, para fazer alguma coisa, você vê que a característica do público é muito diferente, né? A gente costuma, quando a gente consegue sair, a gente vai bastante para a Europa, e a gente costuma dizer que o público brasileiro é muito mais parecido com o público americano do que com o público europeu. O público brasileiro é um público da mídia, um público que consome aquilo que está sendo passado na mídia de massa. E o público europeu mais curioso. Os festivais são feitos para que você descubra bandas. E essas bandas são descobertas e tudo mais. E a iniciativa privada no Brasil,
com relação não descobriu, não enxergou ainda que, por exemplo, assim, quando você fala dos Estados Unidos, né, por exemplo, assim, de toda essa proporção que os Estados Unidos ganhou mundialmente, ele vem através da cultura, sim, né? Sim. Um dos maiores PIBs são direitos autorais, sejam ele de programas de computador, de programas de softwares, filmes e tudo mais, que vai para o mundo todo. E o nosso PIB aqui é o terceiro PIB, o audiovisual no Brasil também é extremamente forte. E a gente agora tem um corte no nosso absurdo, PIB, absurdo, né? No audiovisual, que é uma das nossas vertentes que mais cresciam e que levavam. Porque o audiovisual as pessoas às vezes confundem, né? Acham que o audiovisual é só o filme brasileiro, mas não é. Não é, né? Existem videoclipes, propaganda, existe uma série de outras... As pessoas esquecem que a Ancine também vai impactar no comercial de TV, né? Nessa outra rede aí que o audiovisual trabalha, né? Sim, que hoje quando você fala de economia criativa, entendeu? Não tem como você eliminar o audiovisual, porque tudo que nós estamos falando, quando você fala de música, a música não é mais só a música. Você precisa do seu vídeo, você precisa ser visto e lembrado também. Então isso impacta para a gente que produz clipe, para a gente que utiliza das leis, para os próprios filmes. Os nossos filmes, eles alcançaram locais, uma posição muito importante fora do país. Mas é aquela coisa nossa, a gente sempre valoriza primeiro, né? Tipo, a gente não dá muito valor para o que a gente produz. Mas eu acho que, eu concordo com você, acho que assim, a gente não tem essa cultura ainda da iniciativa privada, entender. Acho que o que aconteceu foi uma inversão de valores e utilização das leis para aproveitar para fazer os próprios projetos, as próprias fundações, os próprios o interesse Cuidar próprio da de empresa, si, né? E às vezes o artista, para poder fazer parte disso, ele precisa mudar o trabalho dele, encaixar o trabalho dele na proposta da empresa para que isso seja possível. Eu vi muito isso acontecer ao longo desses 15 anos trabalhando com lei de incentivo. O artista tinha que atender ao interesse da empresa e não a empresa receber o que o artista tinha para oferecer, né? Então, até o modelo, eu sou muito crítica ao modelo de financiamento, enfim, mas ainda assim é uma ferramenta que permite que a cultura aconteça no país. Eu sempre falo, cultura não são só as expressões artísticas, né? E a cultura também é transversal. Você coloca um show acontecendo numa cidade, numa praça pública, você diminui a questão da segurança pública, de problemas com segurança pública, né? Você aumenta o consumo dos comerciantes locais, você aumenta a relação com o turismo das cidades vizinhas, com a cidade que está promovendo o show. Viu aqui esse ponto que você falou agora do consumo é muito nítido para as pessoas que não entendem muito o que acontece no Parque da Uva, na Festa da Uva. As bandas, logicamente, assim, o trabalho que é desenvolvido pela cultura e pelo turismo, enfim, isso não vou nem entrar nesse mérito. Mas o grande público que hoje a gente está vendo ali nos sites e tal, que a festa é um sucesso, muito se deve também a essas pessoas que vão lá para ver as bandas tocar. Sim. E isso gera consumo de uva, de cerveja, enfim, isso gera o consumo da festa mesmo. Então a gente, eu acho que as pessoas, os governantes da cidade devem pensar um pouquinho melhor nessa parte também, de valorizar um pouco mais o artista local, porque a gente leva essa festa meio nas costas. Os produtores locais também, exatamente. Né? Defendendo aqui a classe, né? Exatamente. Porque é quem pensa o evento como um todo, né? O movimento como um todo, né? Exatamente. Então assim, os cachês são ridículos. Desculpa o português bem claro, são ridículos e a gente leva meio que a festa nas costas. E isso tem que ser pensado pelo poder público de uma forma um pouco diferente. Porque inverter essa lógica aí, né? Totalmente essa lógica. Precisa ser conversado, ter esse diálogo um pouco mais próximo, porque senão fica difícil, né? Um cachê pequenininho, às vezes o cara vai lá, ele coloca o ampli dele para rodar e pode queimar, e o que ele ganhou na festa às vezes não conserta nem o... Putz, aí fica uma situação bem delicada, assim. Então acho que as pessoas, o poder público tem que pensar isso de uma outra forma, com um pouquinho mais de carinho e um pouco mais próximo dos artistas e tal. E eu acredito que essa conversa tem que ser, não só porque é época de eleição, né? A gente tem que conversar isso em qualquer época, em qualquer festa. Que a briga das políticas públicas. Exatamente. Aí, porque não é só para artista, é para toda a população, né? Porque é uma questão de identidade até, né? Você cuidar da cultura do povo é uma questão de reafirmar a identidade do povo, né? Você falou, bem da Festa da Uva, é a cara de Jundiaí. Perfeitamente. Né? É questão de identidade mesmo. Então, assim, a gente tem que, na verdade, assim, isso já vem se arrastando há um tempo, a galera tentar se reunir, mas eu sei que é uma luta, porque é muita gente, cada um
um rema para um lado. Mas a questão né? é que tem que sobreviver no dia a dia. Exatamente. Como você vai esperar um evento no ano que você vai ganhar uma merreca? Exatamente. O resto do ano o artista vive do quê? Exatamente. Né? Você vai pagar os boletos, você vai pagar a sua MEI, você vai investir em equipamento, vai investir em se aprimorar, inclusive, né? Como artista, como? Exatamente. Essa é uma briga diária, assim. Porque eu acredito que, né, o poder público, voltando ao poder público precisa se aproximar mais dos artistas, enfim, todo mundo precisa se unir. Toda a cadeia de economia criativa. Exatamente, para a gente conseguir fazer uma festa ainda mais com sucesso. Isso falando da festa da uva em especial, né? Que acabou de acabar. Mas é mais ou menos isso. Eu espero que as pessoas olhem para isso com um pouco mais de carinho. Eu acho que, assim, né, completando essa questão, eu acho que a gente tem uma defasagem muito grande da nossa legislação brasileira com relação à arte. Sim. E eu acho que isso também dificulta muito essa relação com o poder público. As alternativas e as formas de contratações são muito nebulosas. E as pessoas têm muito medo, porque assim, quando você fala em contratações de artista, contratação de... sempre um dos focos principais, às vezes, do Tribunal de Contas de uma prefeitura são as contratações de eventos. Então tudo a exigência, às vezes, de organização para um município, de planejamento para tudo que ele vai fazer para o ano, ele esbarra, às vezes, na forma que você vai contratar 4 vezes durante o ano. Sim. Como que eu vou contratar esses artistas? O artista em si, às vezes, o local, ele tem a sua empresa, ele está profissionalizado, eu tenho condição, eu posso fazer, como que a gente vai fazer isso? Então, assim, a legislação, quando a gente fala de tudo, de lei de incentivo, quando a gente fala de lei de licitações, enfim, são todas leis muito, muito antigas. Como a gente está falando, tudo mudou. Tudo mudou. E a gente precisa ter essa reflexão agora, que é uma coisa de classe, eu acho, sabe? Uma questão de classe, assim. Por mais que, assim, os artistas, às vezes, localmente, eles vão se reunir, eu acho que a nossa discussão ela precisa se ampliar para fora, assim. Sim. A gente precisa realmente de lideranças, às vezes, nacionais, para que essa legislação seja revista. Nós precisamos ter como trabalhar, assim, como nós vamos trabalhar, como você contratar, como que a minha cidade pode investir. Porque quando a gente pega uma cidade 0,30, 0,50 é uma cidade que investe muito, por cento da arrecadação anual na cultura. E o papo nos estúdios da Rádio Difusora hoje é sobre música. A gente começa num papo meio que contextualizando o cenário, falando aí como é a vida de quem trabalha com cultura, porque é importante as pessoas saberem que não é uma coisa, você montou um show, montou uma banda, vai lá, sobe num palco, toca e sucesso absoluto, a vida tá ganha, né? Tem muito trabalho, é muito insalubre, inclusive. Um trabalho muito árduo, muito árduo, né? Difícil, assim. As coisas, a gente, graças a Deus, hoje a gente vem conquistando alguns lugares que a gente nunca nem imaginou chegar. Quer dizer, a gente conversava lá atrás, mas, cara, a gente precisa chegar em alguns lugares e, graças a Deus, com muito trabalho, a gente conseguiu chegar em alguns lugares. A Globo, pelo menos, foi um desses... Né, cara, foi um desses pontos, assim, a gente conseguiu estar 2 vezes ali no programa da Fátima Bernardes, foi muito legal, assim, experiência muito bacana, trabalhando com uma galera profissional pra caramba ali também. E faz toda a diferença, né? Ainda faz, embora a internet seja democrática e tal, faz diferença estar no meio de comunicação tradicional, de massa. É importante, né, pensar nisso, sabe? Não que, eu vou prostituir meu trabalho. Não, cara, tem que ir lá e fazer o seu trabalho. Sim. Independente da situação, sabe? E isso a gente fez, assim, com uma vibração mesmo, assim, porque foi muito legal. A gente conseguiu abrir essa porta, que é super difícil de entrar. E a gente, com muita batalha, muita insistência, muita correria mesmo, a gente conseguiu chegar. Não, e são anos de construindo um trabalho, com né? certeza. Não é da noite pro dia que acontece, quer dizer, pode acontecer, vai lá e né, brilhou, a bunda falou e rolou. Mas hoje, como a gente não tem mais essas grandes gravadoras por trás dos artistas que resolvem, né? As gravadoras já compravam os espaços nos programas e aí só ia encaixando os artistas que estavam lançando, enfim. A gente não tem mais esse formato hoje, né? As grandes gravadoras perderam a importância, né? Ainda são importantes, mas perderam. Hoje elas trabalham mais
com distribuição, e aí o artista tem que trilhar seu próprio caminho, né? Às vezes com uma produção, que nem como a gente faz, né? A gente trabalha, a gente é tudo muito compacto, mas a vontade nossa de fazer a coisa acontecer é muito mais do que se a gente tivesse uma galera. Mas vocês estão falando compacto, vocês estão com um projeto dominando o mundo. Quantos países envolvidos no... São 11 países. É muito pequeno, assim, nem a ONU tem 11 países, minha gente. São 18 artistas de 11 países, tem representantes de todos os continentes, né? Um projeto que a gente gostaria, obviamente ele não começou assim, megalomaníaco, assim, tipo, vamos fazendo... Não, a vida de produzir tá muito difícil, vamos fazer um projeto no mundo todo? É porque a gente já tá milionário. Já tá milionário, vai investir no mundo todo, agora vai ser assim, jogar o órgão. Ele começou, tipo, a gente, nosso trabalho teria que ser algo a mais, alguma coisa que a gente queria fazer, alguma coisa diferente. Daí a gente começou com a ideia de um movimento de cultura de paz. Vamos fazer um movimento, vamos criar um movimento. Como que nós vamos fazer isso? Vamos começar pelo nome, pensando em alguma coisa, aí veio regalização, o nome, que veio de globalização, mas tipo, vamos tomar o mundo com reggae. Aí foi a primeira pitadinha de como nós vamos fazer isso. E a gente teve uma oportunidade, dentro do Regada Reggae, de ter o Junior Marvin, dos Wailers, aqui no Brasil, que nós fizemos o Wailers lá em Itanhaém. E ele foi no estúdio, conheceu a pré de algumas músicas que a gente estava fazendo, e disse, eu quero produzir esse disco. Vocês vão me trazer de volta e eu vou produzir o disco. Aí, a primeira coisa que deu estalo na gente, aí começou assim, porque através dele a gente já tinha uma parceria com o Big Mountain, a gente já tinha algumas pessoas que a gente sonhava assim, no próximo disco vamos chamar esse, que era no caso do Pato Banto. E aí foi, quando a gente viu. Quando viu 11 países apenas. A gente está falando aqui de produção, como que é negociar, costurar tudo isso, né? Porque a gente está falando de línguas diferentes, culturas diferentes, sonoridades, né? Embora a gente esteja no guarda-chuva do reggae aí, também cada lugar, cada continente traz a sua própria sonoridade. A nossa ideia era assim, o que a gente gostaria, quando a gente estava falando até da questão do disco mesmo, do disco soar como um projeto, aquela sensação de, por exemplo, todas as músicas, elas são do afrodisíaco. Então, assim, elas soam afrodisíaco. Para quem conhece o trabalho da banda, que a gente sempre... Todas as composições... Só uma música não é nossa, que a gente ganhou um presente do Chico César, que é a Mandela, que é dele, e do Zé Cabaleiro. Também uma história muito bacana. Olha que dupla, minha gente! Essa é uma história muito bacana também, que quem produziu o disco junto com o Junior Marvin é um músico muito talentoso da Áustria chamado Mihi Ruzicka, que ele era do Afroeletro, produziu o Chico, Elba Ramalho e tal. E o Felipe Roseno, que era o percussionista da banda, tinha uma relação muito boa com o Mihi e me indicou o Mihi. Ele falou, olha, o Mihi é um cara bacana, ele vai ter essa linguagem universal que você está procurando. E o Mihi, nessa época, morava na casa do Chico. O Chico estava como secretário, né, na Paraíba. E foi uma coincidência muito grande, porque quando eu vi na primeira reunião, eu estava dentro da casa do Chico César, conversando com o Mihi. E o processo foi todo rolando, a gente nunca conversou sobre isso, até que em determinado momento eu falei, Mihi, não é possível, cara, que eu esteja aqui tão perto, assim, que eu não vou fazer um projeto convidando músicos do mundo todo, e eu tô do lado do Chico. Você não conversa com ele? Ele falou, não, claro que eu vou falar, o Chico vai adorar, tal. O cara só sentadinho esperando o convite já, né, batendo o pé, assim. E ele chegou pra falar com o Chico tava tocando essa música. Aí o Chico falou pra ele, olha, não é coincidência, né? Entendeu? Eu toco assim e dou essa música aqui pra banda fazer uma versão e gravar. Aí foi assim que rolou com o Chico. Então, assim, foi um processo, igual você perguntou assim, como que é? Foi tudo muito diferente. E não existe faculdade de produção que vai te ensinar a fazer um processo desse. Porque você, às vezes, negociar com o músico dos Estados Unidos, acertar os detalhes com o músico dos Estados Unidos, com o músico da Nova Zelândia, da Filipinas, outro da África do Sul, cada um tem o seu timing, a sua forma de trabalhar. Cada país tem a sua forma de trabalhar algumas coisas. Alguns, sabe, gravam, mandam música e... Pô, mas eu preciso do seu documento, você não consigo lançar. Não, tá tudo certo, lança aí. Tipo, não, eu preciso, não é uma questão. Cara, olha só o dedão dele. Outros Escreve aí que tá assinado. E outros já foram processos diferentes. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, foi uma escola muito grande. Ele não acabou ainda, né? Porque o primeiro processo foi o primeiro contato, a gravação das músicas. E agora a gente tem feito
a ideia do projeto, que é um intercâmbio, trazendo esses artistas para o Brasil e aproveitando. Já começou o intercâmbio aí, Já, né? a gente já está enrolando. A gente está indo para o 8º videoclipe, o 8º artista já que está vindo para o Brasil. Vocês têm um cronograma, assim, tipo, um mês traz um artista, outro mês um videoclipe, porque imagino que A não gente deve ser conversa uma coisa... muito, né? A gente conversa bastante sobre algumas possibilidades que a gente vê de trazer um artista que faz parte desse projeto dentro do... tentar linkar essas são possibilidades. né? Sim. Oportunidades. A gente não esperava que ia ser... obviamente, a gente não tinha colocado um plano de fazer os 16 vídeos, entendeu? As 16 músicas. A gente sabia que a gente ia conseguir fazer uns 3, 4, mas as oportunidades foram melhores, a gente já conseguiu chegar em 8. E a gente tem o planejamento de que, se tudo correr bem até o final desse ano, a gente já vai estar com 10 ou 11 clipes já gravados dessas 16 músicas. E elas têm acontecido assim, através de oportunidades. Oportunidades assim, são grandes artistas. E às vezes grandes artistas que não estão circulando no Brasil. E essa possibilidade de intercâmbio, ela faz com que, por exemplo, a Afrodisia possa fazer uma banda base e esses artistas virem para o Brasil acompanhados da gente, o que facilitaria esse primeiro momento, né? Sim. Então, assim, foi uma experiência, tem sido uma experiência fantástica, assim, de vida, não só musicalmente, mas, assim, são pessoas que a gente criou um vínculo, um laço afetivo, assim, pelo mundo todo, e é muito incrível, assim, sabe? Eu, por exemplo, ontem, né, foi meu aniversário. Então, tipo, você começa a ver os parabéns, sabe? Poxa, esse da África, esse aqui de não sei onde, esse aqui dos Estados Unidos, esse aqui, você fala Só assim, no cara, Google Tradutor, aí, parabéns, gente. isso é muito legal, assim, como um artista, né? Versão radiodifusora. E isso é muito louco quando você começa a ver, mas assim, como artista mesmo, né? Nós, quando a gente faz um projeto, a gente quer que esse projeto dê vida, Sim. né? As pessoas falam, sucesso, nosso sucesso é tá sobrevivendo com esse trabalho, fazendo esse trabalho, ganhar asa. Quando a gente pensa assim, poxa, eu saí lá de Maringá, nossa, a gente ensaiava no quartinho do fundo da minha casa, comecei numa escola, e consegui chegar no Festival de Montreux, consegui tocar os meus grandes ídolos, gravar com meus grandes ídolos, hoje ser amigo dos meus Tem coisa que não dá pra precificar, não tem preço, sabe? né? Tipo, eu sempre falei assim, né? Eu sempre falo pro Clemão, eu tô realizado, esse vai ser o seu problema, cara. Eu já tô realizado, eu não tô... Pra mim já tá alcancei bom, aqui. cara. Porque a gente fica muito feliz, porque é uma experiência. E toda vez que vem um artista, o próximo agora é Quiquineira, que ficou muito conhecido com o Gondwana, uma banda chilena, é uma das maiores da América Latina e um grande líder assim, do reggae na América Latina, que vai vir agora em fevereiro. Então toda vez que ele vem, ele vai passar 3, 4 dias com a gente vai ensaiar junto, a gente vai fazer o show junto, depois a gente vai gravar um clipe junto. Então passado uma semana que você está ali, esse vínculo está muito forte. Você cria um Sim, laço é. muito bacana, Tem né, um com laço todos. que não é só mais uma questão musical, uma questão de, sabe, por exemplo, vou dar um exemplo, o Kino do Big Mountain foi o primeiro que participou com a gente no outro disco ainda. E essa música foi finalista da Garagem do Faustão, uma coisa que a gente nem esperava e tal. E gravamos o primeiro clipe com ele. Agora, isso estou falando de 12 anos atrás, 13 anos atrás. Hoje, a mulher e a filha deles estão passando um ano no Brasil, na minha cidade, em Itanhaém, assim, sob minha tutela, vamos supor assim, a gente fica lá como se fosse uma família mesmo, porque elas estão aqui para aprender português. Então, esse é o nível de relação. Por exemplo, vamos vir para o Brasil para aprender português, né? Pô, poderia ir para o Rio de Janeiro, para Salvador, né? Não, mas está no litoral de São Paulo, porque a gente está lá. Isso dá uma segurança, Dá uma segurança de que são minha os família vínculos, lá. né? Então, esse tipo de vínculo, não é uma questão só musical, ou de que, olha, não, hoje é um grande amigo mesmo, assim, amigo de a gente se falar por telefone, de perguntar, conhecer a filha desde pequeno, também vi minha pequena nascer. Então, assim, não tem preço. Essa relação, a construção desse trabalho internacional foi um capítulo extremamente importante de vida, não só Profissional, né? Vamos chamar uma musiquinha e daqui a pouquinho a gente volta aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Papo sobre música, sobre cultura, é sempre bom trazer gente aqui para dividir aí as experiências e as expectativas. Para quem escuta, é legal entender a construção de um artista, né? Porque toda essa experiência que você teve na sua vida, as relações que não foram criadas, elas foram construídas, te impactaram como homem e como profissional, né? E colocam também o Brasil, parece uma coisinha tão pequena, né? Parece que é uma experiência tão sua e própria, mas coloca o Brasil
num mapa mundial aí, né? E acho que é importante a gente ressaltar isso, que às vezes o que parece ser uma banda de escola vira um projeto que coloca o Brasil num status que ninguém imagina, né? Porque você, ao final de tudo, além de estar trazendo artistas, está levando também a música brasileira, né, aí para 11 continentes, né? Essa troca é super importante, né? Sim, é que a gente tem falado bastante, assim, quando as pessoas pensam assim, vou ser músico, né? A primeira coisa que você tem que pensar é que você está abrindo uma empresa multinacional. Sim. Né? Não é uma pizzaria de bairro. Então você vai ter que estar preparado para poder ultrapassar alguns limites. E acho assim, a primeira vez que a gente está falando sobre essas participações, a primeira coisa que aconteceu com essa participação do Kim, a primeira frase que eu escutei, eu não vou esquecer nunca na minha vida. Eu estou falando isso fazendo 20 anos de carreira, acho que uns 15 anos atrás, que é mais ou menos isso que a gente gravou. Por que você acha que ele vai querer gravar com você? Cara, é um ícone da música. E eu nunca esqueci essa frase. Eu falei assim, porque eu acredito. Porque eu acredito na minha música. Se eu não acreditar na minha música, ele não vai acreditar. Quem vai acreditar. E passados 15 anos, né, que a gente está falando, completando um disco com 18 participações, todas muito grandes no Brasil. Para mim, Chico César, né? Para mim, fora ele tem o Carlinhos Brown, que também faz parte do disco. Aí, todo o pessoal da América Latina, Jamaica, assim, grandes nomes, Ian Fraser, um dos maiores produtores de reggae da história do reggae mundial, assim. Então, assim, o Junior Marvin, nossa, construiu com o Bob Marley a história do reggae, sabe? Você tá ali do lado dele, ele falando, não, quando a gente fez esse disco aqui, eu gravei ali, tava com o Bob Marley. Bob tava assim, a gente acha foda essas histórias. E, cara, e você jantando com ele ali, ele contando como que ele gravou, eu peguei esse amplificador pra eu gravar minha guitarra, porque esse amplificador é o que vai soar o que eu quero, sabe? Então, assim, hoje, o que a gente faz? Quando a gente lança uma música, esses músicos estão multiplicando a nossa música lá fora. Sim. Né? E todos eles são muito importantes dentro do segmento. Então, como você falou, assim, hoje existe um olhar de uma produção, né? Por mais que a gente tenha começado sem uma intenção, isso se tornou uma produção mundial, uma produção que ganhou uma proporção grande e que hoje realmente ajuda muito, não só pra gente, mas assim, eu tenho certeza que tem uma contribuição muito grande pro respeito do reggae nacional pelo mundo afora, né? E assim, é que a gente fala do reggae especificamente, mas isso, a hora que você está lá fora, você está representando o Brasil. Sim. Né? Então você representa toda uma cultura, embora a expressão artística naquele momento seja o reggae. Mas você carrega uma carga muito, muito grande com você, né? Lá fora o pessoal tem o maior respeito por você ser músico brasileiro e tudo mais. Né? E a gente teve dentro dessa história toda, em 2016 agora, a gente teve a oportunidade de estar no Festival de Montreux, que era um sonho nosso. Sim. Foi o aniversário de 50 anos do festival, era uma edição especial. Gente, esse pra quem não sabe, é um festival referenciado no mundo, assim, grandes artistas tocaram e tocam no festival. Né? Nesse dia, pra você ter uma ideia, eu estava tocando Simple Red e eu me fugiu o nome dele agora, mas o produtor do Michael Jackson, que fez a história com o Michael Jackson. E a gente jantou com os músicos da banda dele. Então, assim, é surreal. Você olha pro lado lá, você fala, rapaz, cara, olha, tipo, onde nós estamos, né? E a gente conheceu muitos países, cara, com a nossa música. Isso não tem preço, sabe? Tipo, você... E lá fora, a música brasileira é muito respeitada, os músicos são muito respeitados, sabe? É que aqui tem a música da moda, né? Que tem agora sertanejo, agora funk. Lá fora não tem isso, quando você escuta, às vezes, uma frase, tipo assim, a mamata dos músicos, a mamata... Cara, você não sabe, você não tem noção do que esses caras, eles representam no mundo, na história musical do planeta. Vocês juntam do planeta Terra. A gente monetizando essa história aí, não falando que é mamata. Cara, sabe, a gente tinha que ter uma estátua por cada um desses caras, assim, e reverenciar, porque esses caras, como assim, a gente costuma falar que o reggae foi o primeiro ritmo do terceiro mundo, que se espalhou pelo mundo todo. Qualquer país que você for, tem uma banda de reggae. A música brasileira, ela é o que é por causa de ícones que levaram o nome lá para fora. E muitas vezes eles foram, sabe, a maioria das vezes foram pelo seu próprio talento. As pessoas vêm buscar eles aqui. O Festival de Montreux, que é um dos maiores festivais do mundo, ele tem a Noite do Brasil. Eles levam tipo 5 ou 6 grandes artistas desses da mamata para fazer
um show lá. E é toda edição que tem um espaço brasileiro. Aonde você vai, quando a gente toca na França, a gente toca em muitas festas que é a festa do Brasil. Entendeu? Quando você toca na Eslovênia, você vai tocar num festival que é do World Music, que tem um espaço brasileiro. E a gente nunca está sozinho, você está com a capoeira, você tá... Assim, eu consigo entender como que a gente não tem essa relação assim, como povo de ter orgulho, porque todo povo tem o seu potencial, né? E o nosso potencial é a arte, é o esporte. Não, Né? e esquecer que a gente é América Latina, né? Nós fazemos música latina também, né? E a gente fica separando as coisas, não... Segregando, a troco de quê? Ninguém ganha nada com isso, né? Mais um momento de silêncio aqui. Reflexão. Contatinhos, meninos, onde a gente acha vocês? Eu vou deixar tudo linkado aqui. Mas, por favor, a gente queria convidar todo mundo, né, que está acompanhando para dar uma visitada nas nossas redes sociais. Esse projeto de Realização está no ar. A gente já tem, toda música tem um documentário da gravação também, com entrevista com os artistas. Também tem os vídeos, nós já temos alguns videoclipes que já estão no ar. O Face, o Instagram, a gente também está colocando bastante fotos, contatos com a banda, com a Casa da Lua. É isso aí, Instagram, Casa da Lua, Facebook, Casa da Lua Produções. E aí, a Tainá vai deixar todos os... Tudo aqui embaixo, vou deixar tudo aqui as informações. E é isso aí, galera. Só entrar em contato com a gente aqui, que tem um material muito bacana aí, da Afrodisia, enfim, dos projetos rolando e bastante coisa bacana aí. E nada como a gente cada vez mais se apegar à cultura da paz que a gente está precisando, né? Urgentemente. Mas assim, a gente, com esse projeto Cultura e Paz, mas lembrando, né, o grande poeta, de que paz sem voz não é paz, é medo. Então, paz não é apatia, tá, gente? A gente pode quebrar uns rolezinhos aí na rua, não tô brincando. Nossa questão, nossa voz não pode calar, né? A gente tem que buscar o nosso espaço. A busca da paz é a busca do equilíbrio entre o respeito entre os povos, né? Sim. A paz não é tipo simplesmente a gente silenciar, não vamos brigar, né? Não é isso, é o respeito, né? É o respeito que é o básico da civilização, né? Pra gente, não adianta ter polegar opositor e não ter esse respeito pelo próximo. E como dissemos, a cultura é transversal, né? Então é toda a questão de preconceito, enfim, essa é a nossa luta. Os artistas carregam às vezes um pouco mais essa responsabilidade de estar levando essas mensagens, mas é importante a gente não só escutar as músicas, compreender as músicas também, tentar entender, mas ter isso dentro de vocês, né? A cultura de paz é isso, é a não violência, o respeito mútuo de todos aí. E com esses minutos de sabedoria aqui, eu encerro o programa. É isso, galera. Eu vou deixar os links aqui. Bebam água e amanhã tem mais. Tchau. Pronto. Obrigado demais. Muito rolezinho de skate ouvindo.